era isso? Eles, não, realmente Juí ainda tem um... O interior, ele é assim, né? Depende muito da agricultura. Tem um comércio É e assim, limitado também? isso. Hoje em dia está muito diferente do que era, vai lá, quase 40 anos atrás, né? Então, a gente, nessa época, vamos lá, eu lembro de uma vez que quando a única coisa que tinha em casa era açúcar. Aí a mãe diz assim, olha, você vai pegar umas peras, porque Juí é uma cidade que tem muito pé de pera na via pública. Então eu não sei por que plantaram tanta pera. Não é aquelas peras macias, não, que a gente compra no mercado. É pera-pau. Pera-pau, e o nome já viu, né? É pera-pau mesmo. Até eu acho que para te poder colher, tu tem que ter porte de pera-pau, porque se tu pegar aquilo e for assaltado, tu dá com aquilo na cabeça. Pode, não aquilo nem corta direito. É duro o negócio, não. Muito obrigado. É que isso aqui tá parecendo o Pochá lá, tá um cafezinho. E aí, eu me lembro que eu fui buscar essas peras, e aí tinha na avenida que tinha isso aí, tinha uma árvore que tinha umas peras bonitas, né? Quando tu achar algo assim fácil, tem coisa errada mesmo. Porque aí eu fiquei pensando, é aqui. Rapaz, quando eu subi naquela árvore, acho que eu tinha colhido umas 10, 15, sei lá quantos tinha colhido, me sai uma senhora de lá, com um cabo de vassoura, e queria me surrar porque eu tava pegando os Solta as peras. Ai, larga lá aí, guri, que eu vou ter que quebrar a pau. Rapaz, eu tinha 8 anos. Qualquer coisa. Eu desci aquela árvore numa velocidade, mas não perdi as peras. Lembrando que eu não perdi as peras, saí com as peras. Eu não lembro no que eu tava carregando aquilo. Mas eu larguei fincado. Que aquilo era o almoço, velho. Não tinha muita conversa. Aí algumas pessoas me perguntam por que eu invisto em alimentação. Eu disse, deve ser por isso, né? Faz sentido. Eu passei para trabalho pra caramba. E a gente veio, então, depois com 9 anos, a gente viu que não tinha condições mesmo de viver lá. A gente veio morar aqui. A primeira cidade que a gente veio morar foi Estância Velha. Ficou morando na casa da minha tia. Acho que alguns meses, e depois a gente veio morar em Novo Hamburgo. Eu vivi dos meus 9 até os 31, acho, 30 e poucos aí, nesse eixo, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Hora trabalhando em Novo Hamburgo, que é muito comum para quem mora naquela região ali, Sim. trabalhar entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, e eu vivi nessa época assim. Só que a gente veio morar numa casa que não tinha luz, não tinha água, e era assim, tinha 12 casas num terreno. Caramba. E aí tinha um corredor de 1 metro. Aí nessa época aí também foi uma época que a mãe veio de lá, então ela começou a trabalhar com vendas e ela fazia de tudo, cara, faxina, venda, tudo para conseguir botar um dinheiro em casa. E a gente sempre aprendeu, sempre muito, e ela sempre dizia uma coisa assim, minha mãe era crente e tal, que a gente tinha que ser honesto, nunca pegar nada de ninguém. E esses valores foram muito, muito forte passados para nós, né? Então... Porque mesmo passando necessidade, os valores estavam acima do resto. Acima de tudo. E eu sabia, então, eu não consegui estudar, né? 9 anos, nesse trânsito de não conseguir, de ficar nessas viagens, eu perdi um pouco de estudo, não consegui estudar, e aí eu lembro que na minha cabeça era assim, cara, eu tenho que achar uma coisa para me fazer, porque eu não quero passar a vida desse jeito aí. Via também minha mãe passando necessidade, passando uns perrengues, e eu pensava o seguinte, tanto que eu tinha que me virar para ajudar a comprar vela, velho, porque não tinha luz, né? Pai, trocaram aqui, ó. Tá na garantia, viu? Café é bom aqui mesmo. Mas tava bom esse aí, ó. Agora tá mais. Esse aqui tá de queimar os cabelinhos da goela, mas tá bom. Esse aqui, olha, esse café eu vou dizer pra vocês. Esse aqui é pra macho mesmo, né? Forte, puro e quente. Se não virar macho agora, não vira mais, né? Mas Perdeu enfim. um pouco de estudo. Então, aí eu juntava papelão nessa época pra ajudar em casa, né? Juntava papelão e tal. E aí eu tinha o meu irmão, que era 7 anos de diferença. Eu sou um dos irmãos, assim, meio do meio, né? Porque os meus irmãos mais velhos eram 7 anos mais velhos. E os meus irmãos, o meu irmão mais novo, 7 anos mais novo. Então, Caramba. eu tomava Que laço. diferença pra começar, né? Eu tomava laço dos mais velhos
E aí tinha o pequeno para cuidar. Então, caramba, rapaz, 7 anos, tá bem no meio assim, é só para levar choque. Eu sempre digo, irmão do meio só leva choque. Não sei, tu tem irmãos? Eu tenho. É do meio? 2. Eu sou o mais novo. Ah, então que ninguém mete a mão. Só toma, os outros de trás pra trás só levam. Eu, o bebê da casa... É que o primeiro que vem, esse sofre de verdade. Porque, né? Aí o segundo já, esse aí se vira. O terceiro já tem tempo pra cuidar. Então, né? O do meio tem que se virar. É sempre assim, o do meio tem que se virar. E aí o que eu entendi, assim, que, caramba, eu não ia poder ser médico, não ia ser advogado, né? Porque não tinha estudo. Tu chegou a ter esse pensamento de... Sim, isso com 10 anos, cara, não tinha arrego. Eu sabia, cara, eu não vou vencer na vida através disso, não vai dar pra mim. Então, já tô atrás. Já tô atrás, a galera aí tá na minha frente. Então, e aí era tão louco, quando eu pegava um ônibus, eu ficava olhando até como é que o motorista dirigia já. Né? Porque eu não assim, na minha cabeça... Dá pra ter esse trampo aí. Então, esse cara não precisa ter, né? Não precisava ter faculdade e tal. Eu ficava pensando, eu posso ser motorista, cara. Né? Eu acho legal isso aí. E era uma coisa assim que tu vê o que é o cara ter isso na visão, assim, né? De pensar essas coisas. Porque eu me lembro muito bem que quando eu estava dentro de um ônibus, eu olhava assim nos carros e dizia, cara, como é que eu vou fazer para sair nesse trânsito louco aqui, cara? Quando tiver meu carro, olha que loucura isso aqui. Porque é um pensamento de quem está buscando o tempo inteiro. Uhum. E era tão louco, depois tinha uma época que eu conseguia, eu juntava, vendia, às vezes, quando acabava a grana, eu ia pro papelão, mas quando não tinha acabado a grana, aí eu pegava aquela graninha e ia buscar livro em Porto Alegre, que é livro de sonho, livro de interpretação de sonho. E eu buscava esses livros. Com quantos anos? Isso eu tinha 11, 12, cara. Tu ia pra Porto Alegre. 12, eu morava em Novo Hamburgo, pegava o Sozinho. Central. Barbado, quando eu ia de carona. Eu achava que era vida louca de atravessar a cidade com essa idade. Eu pegava ali, às vezes eu pegava umas caronas ali, na 7 de setembro não tinha assim... Não tinha... Tem muito louco! Na 7 de setembro não tinha aquele viaduto que tem hoje. Sim. E ali eu pegava carona, eu ia lá na viaduto, me dá uma carona aí e tal. Aí os caras, tinha uns que assim... Eu me lembro de uma vez, tinha um que disse, tu não tem uma faca aí? Eu disse, que faca, velho? O que esse louco tá falando? Inocência. E aí eles, não, entra aí. Daí eu pegava a carona, e às vezes ia um pedaço de carona, porque economizava a passagem. Sim. Então, às vezes eu conseguia ir até Esteio eu pegava o trem, então saía no lucro, né? Pra buscar livro. Para buscar livro de interpretação dos sonhos. Pegava livro, trazia de volta e vendia. Eu lembro que eu gostava muito de vender livro ou em Novo Hamburgo ou em Dois Irmãos. Eu imagino a tua mãe crente vendo tu buscar livro de interpretação de sonho. O negócio é botar dinheiro em casa, velho. Não é... Aí não tem, né? Não tem conversa. O negócio é botar os pila. E, rapaz, e aí eu tinha meta de venda já desde aquela época, né? Tinha que vender, eu tinha que... Só que é o seguinte, empreendedor não tem jeito, né? A gente aprende desde cedo. Eu tinha uma meta que a mãe me dava, né? E essa meta eu dava um jeito de cumprir para bater a minha depois. Então eu tinha os livros que eu tinha que prestar conta em casa e tinha os meus livros. Então eu já tinha aí... Tu tinha tua margem. Já tinha minha margem. Então, para poder comprar as minhas coisas, né? Então, 12 anos, o cara já começa a ver as menininhas, né? Aí tu começou a sentir necessidade de verdade. Então, já tem que, né, se arrumar. Mas deixa eu fazer um parênteses que tu falou assim, pá, tinha uma idade da minha vida, eu era muito pequeno, e pela necessidade eu reparava em tudo que dava dinheiro. Isso é uma coisa que meu pai também me comentou. Tu passa tanta necessidade, que a história dele não é muito diferente, tá? E passa tanta necessidade que tu começa a ficar treinado pra qualquer oportunidadezinha que aparecer, tu conseguir pegar. Cara, não tem jeito, velho, porque tu sabe que eu acho que isso tá no instinto daí, né? Porque tu sabe que se tu bobear, passa fome, passa trabalho, e tu só depende de ti. E uma das coisas que a gente aprende, eu acho que eu já li isso em algum livro, não lembro aonde, que você tem que cortar as pontes, quebrar a ponte, né? Você não tem outro caminho, você não pode voltar. Então, os meus negócios que eu montei e deram muito certo foram
principalmente dos negócios, onde eu não tinha como voltar atrás. Todo negócio que eu fiz, que eu tinha a possibilidade. Se Não, não eu não der preciso certo, disso. se não der certo, eu tenho esse aqui. Não deram certo, não decolaram. Porque eu tinha outra coisa, não tinha um foco naquele negócio. Agora, quando Não você estava vai... imerso. Quando você vai na força do ódio, Não porque tem, você né? não tem, vai dar certo, velho. Porque não tem outra coisa. Não tem outro caminho. Então, eu sempre admirei quem consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito curioso, eu pergunto pra ele, como é que tu faz esse negócio, cara? Eu não consigo fazer isso, cara. Aí esses dias a gente tava num encontro onde Flávio Augusto estava e ele dizia isso, cara, eu só tive a escola WhatsApp e eu tocava só esse negócio. Aí eu disse, finalmente, alguém que diz que dá para ficar só no negócio. Porque assim, a gente que nem, para mim, em seguida aparecem outras oportunidades de negócio, o pessoal me oferece coisas e, cara, eu não consigo. E que nem eu já tentei, teve agora, um tempinho atrás aí, eu estava envolvido em outras coisas e eu dizia... E eu peguei esse último ano agora, 2021 e 22, e